Bem-vindos a todos e todas. Esse é o nosso encontro Troca de Saberes, do nosso Redário de Rede de Sementes. E esse é um espaço mensal onde a gente troca muita experiência e aprende juntos e fortalece as nossas redes. E o tema de hoje, pessoal, ele é muito especial, porque fala sobre invenções, né? A gente vai falar sobre coleta, abertura dos frutos e limpeza das sementes, boas práticas e novas tecnologias. Vocês já pensaram que a história de uma semente, ela começa quando a gente começa a cuidar dela logo após da coleta? Ali, aquela semente já começa a iniciar uma história, né? Então, o final de uma semente de qualidade está muito relacionado com a forma com que a gente lida e maneja ela. E é por isso que a gente sempre pensa em novas tecnologias, tanto para otimizar nosso tempo, mas também para garantir a qualidade dessas sementes, né? Então, para dar início, vamos iniciar com o momento das redes. Coletores e coletoras das redes. Qual dúvida vocês já tiveram sobre coleta, abertura de fruta ou limpeza de sementes? E vocês encontraram uma solução para essa dúvida? E se encontrou, você compartilhou? E como que você compartilhou? A gente colhe a semente da fava danta e do pequi. A gente aqui nós já faz a muda do pequi quanto da fava danta, né? A gente tem um viveiro e nós fizemos a muda, mas a gente já tinha recebido a semente pronta. Então essa aí foi a dúvida maior, por conta que é uma batalha para a gente tirar a semente. Além de ter a semente, que é uma grande quantidade, na limpeza, né? No manejo da limpeza. Então, a gente tentou tirar no pilão, eu consegui falar com a agrônomo para a gente ter uma facilidade, né? Mas aí foi sem sucesso, porque assim, ele nos aconselhou tirar no pilão, mas aí rala a semente. Então, a gente ia ter uma grande perca. Então, aí já veio outra ideia, tirar no martelo, também não acelera o processo. Então, a melhor maneira de tirar foi na faca mesmo. Quando eu morava no viveiro em Piracicaba, vinha muita semente de baru, de pequi, e umas outras também que era difícil de ser tirada a sementinha de dentro do fruto. Aí o professor, ele ensinou a gente a pegar uma morsa, coloca ela e vira ela, ela aperta na esquina dela e ela abre a semente do pequi, para poder tirar aquela semente de dentro, que ela é cheia de espinho, né? Então aprensava ela abria, virava ela caía. Então a gente fazia isso daí na época, né? O piqui, eu tiro a semente dele, eu não tiro ele do caroço, né? Eu só tiro da casca. Aí eu coloco ele para apodrecer, eu lavro ele, aquela massa dele, e deixo ele apodrecer ou secar no sol. Aí você pega, bate uma água nele, lava e deixa enxugar. E guarda. Aí quando ele der aquelas traças, você vai com a VAP, passa nela assim, aí ela arranca aquelas tracinhas tudinho. Fica branquinho o caroço. É assim que eu limpo o piqui. Nesse procedimento, passa quanto tempo para nascer, para germinar? Bom, aqui em casa, quando a gente faz isso, ele demora quase um mês para nascer, né? Não sei, assim, uma areia molhando direitinho. É porque às vezes ele dorme, ele fica lá na terra, lá, sossegado, dormindo. Daí ele vem e, a hora que ele quiser nascer, a hora que ele vê que é a hora, ele já vem. O pequi, a limpeza em si, eu já sei fazer, no manuseio dele eu já sei fazer. Eu queria, assim, mais para facilitar a germinação dele. Então a dica que você está querendo é sobre a superação da dormência dele para nascer mais rápido. E alguma outra dúvida sobre beneficiamento, pessoal? Oi, pessoal, boa tarde. A gente trabalha com cultivos florestais, né? E mogno africano, nosso principal carro-chefe aqui. E a gente está investindo em mudas de espécie nativa, né? E uma experiência aqui que a gente teve com essa questão de beneficiamento em relação à semente foi de paricá, que como a semente de paricá ela é bastante dura e a gente não tinha o conhecimento, né? Nem o fornecedor nos passou sobre. E aí, quando a gente colocou para semear, viu que colocando irrigação, ela não conseguia ali ir para frente, né?
não conseguia absorver a umidade. E aí eu falei, não, essa semente aqui, com certeza elas estão inviável, então não vou produzir. Aí depois eu fiquei olhando, fiquei observando e fui procurar nas literaturas. Foi quando eu encontrei, né, um produtor e ele estava explicando que a semente de paricá ela é muito dura, então você precisa fazer a escarificação dela. E aí a solução lá que ele apresentou, né, foi com fazer um corte onde vai emergir o hilo ali com tesoura de poda ou com lixadeira, uma lixadeira um pouco mais grossa. E aí a gente conseguiu. Em menos de um dia ela já conseguiu soltar os esporões que a gente precisava e foi um alívio muito grande. Mas assim, tivemos que buscar, né, literatura e aprimorar um pouco, mas foi desesperador no começo, porque viu que não estava produzindo nada e já eu poderia perder uma leva de semente sem ter conhecimento, E a sabe? galera que coleta a semente lá no mato, teve alguma que era muito difícil e você descobriu uma forma de deixar mais fácil de limpar ou de coletar? A dificuldade que eu acho que a gente superou, que eu particularmente superei, que a semente do capitão, a gente limpava ela na peneira, na mão. E com a ajuda da furadeira, com um pedaço de vergalhão, com umas correntes soldadas nele, a gente consegue beneficiar ele muito mais fácil do que ficar sovando ele na mão. Aqui tem várias, né, que dá bastante trabalho, né, como o Jatobá, ela acabou de falar aí, o capitãozinho, né, que é o capitão do campo, canafístula. Mas isso daqui, ó, que chama bitoneira, ele me ajudou muito, né? Eu coloco umas pedras dentro, que tá ali um monte de pedra, e fecho a boca dela com plástico, e deixo ela batendo e vou fazer outra coisa. Aí tem mais ou menos uns minutos que eu venho, desligo ela, olho, para ver como é que tá. Se ela tiver no ponto, eu jogo na peneira, levo no vento. Então, a bitoneira, para mim, no caso nosso aqui, que é quantidade grande, enorme de cimento, como aqui eu tô com mais ou menos uns 10 sacos de jatobá para quebrar e vamos limpar, é muito mais. Então tem que ser uma bitoneira mais prática do que a furadeira que sua mãe estava passando. Legal. Mas aqui, Cezé, nós, para quebrar o jatobá, a gente joga na rua, na lona de bag, passa o carro em cima, que quando tira de lá já está praticamente sem massa. Só jogar na água, bater a vaca e já era. Mas veja bem, eu sou o coletor que gosta de inventar arte. Porque veja bem, você vai comprar uma peneira, é tanto. Você vai passar com um jatobá com o carro por cima, custa tanto que é o combustível. O que eu faço? Eu quebro ou no soquete e levo na bitoneira, que é menos tempo, né? Então eu gosto de inventar. Eu pego uma peneira, por exemplo, já coloco o jatobá em cima de uma peneira, que tem as peneiras de tela, já vou socando, depois já balanço, o pó já desce, a cimento fica quase limpo. Então tem que ir inventando, que é assim, todo esse cimento que você coleta, se você for colocar um custo em cima dela, você tem que pedir muito caro dela. Então é por isso que eu invento, para ela chegar aonde a gente vende, um preço acessível, que a pessoa não reclame do preço, porque daí eu não tive tanto gasto com uma coleta. Aonde não dá para ir de carro, eu vou a pé e vou deixando também no 2, 3 dias, em certos pontos. Vou de uma vez só, quer dizer, que eu não fico, sobe, desce, vai e vem, gasta combustível, gasta desgaste de carro. Então você tem que usar a cabeça para poder melhorar o ganho, né? Cada um tem um segredo para trabalhar. Igual, enquanto tem gente que usa a furadeira, tem gente que prefere ainda ou o martelinho ou fazer um por um na tesoura. Isso que dá a grande diversidade. Boa tarde. Então, uma das formas da rede sempre estar compartilhando essa troca de conhecimento, né, são entre os encontrões que a rede realiza, né, a cada 2 anos, e também a rede realiza de forma intercalada. Um ano sempre realiza o encontrão e no outro ano a expedição. Nos encontrões a gente tem a oportunidade de ter essa troca de experiência de forma mais interna entre os coletores e também os convidados, e já na expedição a gente tem a oportunidade de conhecer todo o caminho da semente, né? Desde da coleta, conhecer o beneficiamento, até o resultado que gera das nossas sementes coletadas. Bom, pessoal, então esse é o momento das redes, onde a gente pôde aí trocar algumas experiências.
de beneficiamento, novas tecnologias. E agora a gente vai passar para o tema do mês. E nesse mês a gente tem um convidado muito especial. Como a gente está falando de novas tecnologias, a gente convidou o Instituto Invento de Tecnologias Apropriadas para a Sustentabilidade. Esse instituto, pessoal, é uma organização sem fins lucrativos que colabora com a sustentabilidade e resiliência de comunidades por meio da educação, desenvolvimento, cocriação, adaptação e disseminação de tecnologias apropriadas. Bom, gente, boa tarde. O Redário é uma iniciativa que a gente admira demais mesmo. Trabalho lindo que vocês fazem, a gente reconhece a importância. Então, é uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês, né? No Instituto Invento, a gente faz parte de uma rede que chama Rede Internacional de Inovação para o Desenvolvimento, né? E a gente trabalha com uma metodologia que foi criada numa universidade que se chama Instituto de Tecnologia de Massachusetts, né? E é uma metodologia que já tem uns 20 anos aí de estrada, e essa rede, ela hoje tem membros aí em mais de 60 países, fazendo um trabalho similar ao que a gente vem fazendo, né? E quando a gente conheceu esse trabalho, a gente ficou encantado com ele e resolveu que a gente queria trazê-lo para o Cerrado, em princípio, né? Que a gente está em Brasília, mas começamos a trabalhar também com algumas comunidades na Amazônia, né? E a gente, assim, o trabalho que a gente faz, a gente começa trabalhando com as comunidades parceiras, com algumas oficinas que a gente chama de desenvolvimento da capacidade criativa, né? São oficinas, normalmente duram 5, 6 dias. A gente leva materiais, ferramentas para a comunidade. A gente compartilha ali o que são as tecnologias apropriadas, e as comunidades, a partir disso, elas identificam muitas demandas assim e oportunidades de máquinas e equipamentos de baixo custo que poderiam ser feitos, né, desenhados e prototipados para facilitar o seu trabalho cotidiano, né? A gente que fundou o Invento tinha um histórico já de trabalhar no Ministério do Meio Ambiente com povos e comunidades tradicionais, agroextrativismo. Então tem muita coisa relacionada à agroecologia, produtos da Sociobio, né? Mas a gente vem entrando em outros temas também, como a restauração. E, bom, como que a gente faz isso, né? Falar um pouquinho dessa metodologia para vocês. Aqui está o resumo da metodologia que a gente trabalha, né? Que a gente chama de ciclo de desenho. Então, os problemas, ou desafios, ou oportunidades, quem define não somos nós, né? Quem define e prioriza são as comunidades. E a gente, a partir desses desafios identificados, a gente segue um passo a passo. Cada figurinha dessa aí é um passo que a gente tem uma metodologia de trabalho para construir soluções juntos, coletivamente, né? Então, assim, é interessante demais que a gente está vendo aí na primeira sessão que a necessidade faz as inventoras e os inventores. Então, assim, ninguém precisa de metodologia para inventar. A humanidade está inventando coisas aí desde sempre, né? Mas essa metodologia, o que a gente vê é que ela ajuda muito, assim, a organizar as ideias e fazer protótipos, né? Fazer equipamentos de forma mais rápida. Então, a gente, assim, de forma rápida, né? A gente vai buscar informações sobre a questão. Então, se for, por exemplo, para coletar ou beneficiar um fruto, a gente vai querer saber tudo sobre aquele fruto. Desde onde ele é coletado, como que é, em que época, quantidade, como que é para carregar, como que ele é processado tradicionalmente, se ele é muito duro, se ele é muito mole. Então, não é só na pergunta, né? A gente põe a mão na massa mesmo, experiência, na verdade, na prática, para entender, né? E aí, quanto mais informações a gente tem sobre o problema, o desafio, mais fácil fica para a gente encontrar soluções. E aí, quando a gente já está entendendo bem ali, junto com a comunidade, sobre os problemas, a gente começa um processo de gerar ideias, né? Que normalmente é um processo que quanto mais gente e quanto mais diversidade de gente tenha, mais ideias vêm. E depois disso, a gente
no coletivo, ver algumas ideias que nos parecem mais promissoras e mais viáveis também dentro dos orçamentos, dos recursos que a gente tem, e a gente faz experimentações preliminares, né? Então, a gente não começa já fazendo máquinas. A gente vê que uma semente ali, para quebrar, ela pode ser com impacto, ela pode ser com pressão. A gente faz experimentos preliminares usando um martelo ou uma morsa, como foi mencionado, né? Para tentar chegar a algumas conclusões. Porque, às vezes, o martelo e a morsa funcionam, mas com o martelo é muito mais rápido. Com a prensa funciona bem, mas até desparafusar, a gente vê que a gente perde muito tempo no processo, né? E aí, a partir dessas experimentações preliminares, e considerando que a gente tem de recurso, de material, de conhecimento e tal, a gente já pode escolher o que seria uma ideia mais apropriada. A gente parte para detalhar, desenhar, modelar, buscar os materiais, construir, testar, né? E aí sim, a gente tem uma primeira solução que a gente pode colocar em uso com a comunidade e vai usando, e vai apresentando novas ideias, dando opiniões, falando, pô, isso tá legal, mas não está muito confortável de trabalhar, podia ficar em cima de uma mesa, mais ergonômico, aqui está machucando algumas sementes, aqui tem um perigo para quem está beneficiando. Então, assim, quando a gente chega no final desse ciclo, a gente tem um protótipo, e como ele é um círculo ali, né, um ciclo, a gente sempre pode fazer novas voltas e aprimorar. Toda tecnologia é assim, né? Uma tecnologia nunca está 100% pronta, ela sempre pode ser aprimorada, né? Aqui, alguns dos princípios de trabalho, né? O principal deles é a cocriação. Existe um método de inovação tecnológica que é muito disseminado no Brasil e no mundo, que é a transferência tecnológica. E aí são os e as especialistas, entre aspas, né? Detentores do saber, que estão dentro das universidades, das empresas, desenvolvendo tecnologias para os beneficiários e beneficiários que, na verdade, são consumidores de tecnologia, né? Então, a gente compra, por exemplo, um celular importado, na hora que ele pifa, a gente não tem uma ideia mínima de como ele funciona por dentro para poder consertar. Agora, quando a gente cria com a comunidade e não para a comunidade, aí a gente começa a entrar no campo do que a gente chama de tecnologias apropriadas. As tecnologias apropriadas, ele pode ser entendido num sentido de um sinônimo de propriedade, porque quem produz mesmo, quem cria a tecnologia, aí sim tem a propriedade sobre ela, né? Conhece o funcionamento, consegue fazer adaptações, melhorias, dar manutenção, replicar, né? E apropriadas também no sentido de um sinônimo de adequadas, né? Ou pertinentes ao contexto. Porque, assim, no caso da restauração, fica muito claro que as soluções, elas são muito específicas, né? O que serve para um tipo de semente, às vezes não serve para outro. O que serve para um fruto não serve para outro. O que serve para um capim não serve para outro. Então, são tecnologias que têm que ser muito adequadas àquele contexto específico, aquele produto que a gente está coletando e beneficiando, né? E até por isso, muitas vezes, grandes empresas não têm interesse em desenvolver tecnologia para isso, porque é muito de nicho, né? São mercados pequenos. Então, por isso que a gente tem que se apropriar dos processos de criação e a gente mesmo, né? Com o conhecimento que, na verdade, ninguém tem mais conhecimento do que as próprias coletoras e coletores, desenvolver as soluções. E ainda no campo dos princípios, no Instituto Inventa, a gente trabalha com licenças abertas. A gente não trabalha com patente. Então, gostei muito de ver vocês falando, né, de como são compartilhados os conhecimentos, né, as invenções. A gente acredita que quando a gente constrói um conhecimento coletivo e ele fica aberto, ele não é patenteado, ele tem muito mais chance de beneficiar mais gente, de ser aprimorado, aperfeiçoado, adaptado e seguir evoluindo. E aí, gente, em 2022, depois de bastante conversa, a gente finalmente conseguiu concretizar um trabalho feito com a Rede de Sementes do Cerrado. A gente fez uma oficina lá no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, com comunidades do Calunga e de outras comunidades ali do entorno que eram coletoras, né? E com foco
na coleta e beneficiamento, principalmente nessa época aí, era a temporada de capins, né? E aí a gente foi aprender ali que aquele capinzal que a gente vê de longe, na verdade, é uma coisa absurda de linda, né? Que tem 300 espécies de capim diferentes, né? E aí, gente, isso aqui que eu vou mostrar é o produto, é o resultado de 5 dias e meio de trabalho. É um trabalho de uma segunda-feira de manhã até um sábado na hora do almoço, né? Envolvendo toda aquela teoria que a gente mostrou do ciclo de desenho. Então, aqui é para separação do capim, do pendão do capim da semente. Eu esqueci o nome desse capim agora, mas ó, um primeiro protótipo de equipamento simples, né? Para ver primeiro se funciona a ideia e depois poder aprimorar. Como vocês estão vendo ali, tem umas vassouras, aí tem uma peneira fina, por fora uma peneira, entre aspas, mais grossa, é o que a gente chama de tela-moeda, né? Para tentar separar a sementinha ali do pendão. E funcionou super bem. A gente tem que entender que isso é um processo ali coletivo, né? E é uma primeira versão. Aí, com essas oficinas, a gente chega nos protótipos, né? Agora, você passar de um protótipo, refiná-lo, né? Até ele chegar num nível de ser um produto replicável, né? Então, gente, é basicamente isso. Vou parar aqui e aberto para perguntas, dúvidas, sugestões. Obrigado. Então, eu queria perguntar para ele, daquela máquina que eu vi do capim, aquilo lá seria um filtro, não é? Tipo um filtro de máquina, de caminhão? Sim. O senhor conhece o que chamam de tela-moeda? Ela é uma chapa de aço, assim, que ela vem cheia de furos já, do tamanho de moedas, né? Ah, Então, na tá. verdade, aquilo foi feito com uma chapa daquela, que a gente enrolou, soldou, e por dentro a gente pôs uma outra peneira de malha mais fina, assim. Ah, tá, porque o filtro que eu uso para fazer a peneira é do mesmo jeito, os furos é o mesmo tamanho. Aí ela vem duas peneiras, aí conforme você mostrou aí, eu vi que daria também, como é o inventor, eu gosto de inventar, já pegar o filtro, que esse filtro é de máquina ou de caminhão. Ele já é um tamanho grande, ele já vem soldadinho e oco dos dois lados. Como é o inventor, só tirar o papelão, já vai sobrar duas peneiras fixadas dentro, né? Uma dentro e uma fora. Daria para fazer isso que você está fazendo também, que fica muito legal. Eu uso também esse tipo de tela para fazer as peneiras de várias grossuras, né? É bacana, é isso que é legal, né? A gente vai vendo e vai tendo outras ideias, né? Agora a gente vai ficar mais inspirado ainda, porque eu convidei alguns inventores do Redário, né? Que são esse pessoal de redes, né? Que está aí inventando essas novas tecnologias. A gente vai arrumando essas invenções. Hoje eu consigo guardar semente que é recalcitrante, seria a paineira. Eu consigo guardar ela um ano, né? Porque a gente usa umas peneiras feitas de sombrita, porque tudo que fica abafado, tudo que fica coberto, o que acontece? Ou ela germina ou ela apodrece, né? Então eu invento, eu fiz uma peneira grande de uma borracha de água e coloquei sombrite, daquele sombrite azul, dois sombritos um em cima do outro, e eu coloco a semente recalcitrante em cima e deixo secar na sombra. E toda semana, 2, 3 vezes por semana, eu viro ela, mexo ela e ela não fica no chão, ela fica em cima de alguma coisa que não tenha contato com a terra. Então, isso daí, na verdade, isso é jogado na natureza. Seria um pedaço de bomba, um filtro, como eu acabei de falar. E a borracha que está em volta da peneira também estava no lixo, que é uma borracha d'água. As madeirinhas também é um resto de porta que a turma joga na natureza. Então, eu vou reciclando isso daí. O que acontece? O fundo da bomba, como ela não prestava mais, ela serve como uma base para quebrar essa semente que é fácil, como o cedro rosa, que se dá uma pancadinha nele, ele acaba de abrir. Não, você não vai quebrar uma semente muito dura ali também, que vai machucar a mão. A gente acha outro meio de abrir ela. Mas para você fazer esse tipo de serviço aí, o fundo da bomba é importante. Porque daí você quebra, joga tudo em cima da lona que está embaixo e passa naquelas peneiras grandes que desce aí semente e as cascas que ficam na peneira. Então facilita muito essa peneira, facilita muito para beneficiar a semente, né? Eu tenho umas criação, umas vacas, daí eu comprei uma maquininha muito fraquinha. Aí eu pensei, eu falei, ela vai servir para alguma coisa. Daí eu tirei as facas dela, né? Que ela tem duas facas para picar o capim. Eu tirei as facas dela e deixei só a base, só a roda, que é a base. E comecei a colocar semente. Eu vi que vários tipos de semente, ela não quebra, ela quebra
o fruto, mas as sementes saem inteiras, não perde semente. Daí, hoje eu uso essa máquina também, que é super rápido para mutamba, para canafístula, enfim, para vários tipos, para timburil, para vários tipos de semente. É fruto seco que não se abre, principalmente, né, Cidadã? Isso, esse um que não se abre, que daí você coloca ali, pode ver que no finalzinho ele vai sair moído. Aí você passa numa peneira, as sementes descem para baixo, de acordo com a peneira, com a semente você vai beneficiar nela. Você vê se sobrar só o resíduo, a casca, que você vai já eliminar. Então eu consigo, por dia, se eu for ficar 2 horas aí, já digo 2 horas moendo mutamba, eu consigo ir 50, 60 quilos em 2 horas, né? Quer dizer que é super fácil de beneficiar com ela. E temos mais 2 inventores aqui, e eles vão mostrar as tecnologias dele. Dessa corrente aí, eu tinha visto um vídeo desses, pessoal tinha feito uma outra, naquele encontro que nós teve lá em São Félix, né? Ele fez naquele batedor com aquele suporte de ar-condicionado lá, né? Aquele botijãozinho de ar-condicionado. Aí eu achei que ia ser muito dificultoso, pela quantidade de semente que ia caber, né? Aí eu resolvi soldar esse daí nesse vergalhão. Eu já tinha feito um antes com um batedor de massa, né? Mas eu resolvi fazer isso na corrente aí, que eu já encho logo uns 8 a 10 baldes de semente por vez, e vou enchendo e já batendo, já que já vai agilizando mais as sementes para bater. Bata a garapa, o capitão, a aroeira, o guaritá, o jatobá, o tamboril também bato. Essa ferramenta é interessante, que ela bate fruto carnoso, fruto seco que não abre, fruto seco que abre, falta só limpar capim, só. Dá para limpar a mirindiba, o cajazinho, o murici. O buriti também dava para bater, agora não precisa de arrancar aquela polpa do buriti, né? Que entrega ele com aquela carninha, né? Mas tudo dava para bater. E o que é essa ferramenta? Esse aí é um vergalhão 516 com corrente, dessas correntes de marra cachorro mesmo aí. Eu soldei no começo aí 7 gomos de corrente e na ponta 6, né? E até para bater no balde a poeira também, né? Eu fiz um furo no balde aí, coloco ele, depois que eu coloco ele na furadeira, né? Aí a mesma tampa eu uso nos outros baldes tudinho, né? Eu quero apresentar a minha máquina para você. Aí desenvolvemos uma máquina para limpar, sem precisar ter manualmente segurando os instrumentos, né? Aí nós põe a semente dentro para nós bater, liguemos o motor e batemos ela mais ou menos por uns 2 minutos. Aí tiremos de volta para nós fazer a limpeza. Aqui a gente vai classificando esse aqui para a segunda etapa, tá? E aqui quando a gente tira esse aqui, você abana, esse aqui não fica furado, ele cai tudo fora, ó. Esse aqui é um botijão de gás de geladeira, que põe em geladeira, né? Um motor de máquina de lavar, 2 capacitores, e aqui tem um ferro de construção com umas linhas de roçadeira. Essa corrente aqui é para semente mais duras que tem, né? Igual o jatobá, igual o canzileiro, né? Essa aqui é a semente mais dura, mais difícil de limpar, essa aqui. Fala aí como é que vocês pensaram essa ferramenta? Nós estava no pilão amassando tamboril. E aí, meu pai chegou e falou que tá sofrendo demais com o pilão. E aí, ele estava batendo na furadeira, e aí ele pegou um galão, e inventou de furar ele e colocar um motor, igual a furadeira. E aí ele viu que estava quebrando muita semente. Primeiro ele fez com a corrente, aí ele testou em uma semente, aí ele fez da cordinha de roçadeira, né? E aí deu certo. Mas vocês podem ver, pessoal, que é bem legal a ideia, né? E a partir de uma ideia que vai gerando outra ideia, e assim as novas tecnologias elas vão surgindo, né? Então, aqui eu separei para vocês verem algumas coisas, né? Então, tem o quebrador de baru, tem a furadeira que dá para usar esse ferro, né? Esse batedor de argamassa para semente, para o fruto de casca muito dura. Tem essa ideia da VAP, que é ótima para tirar polpa de fruto, né? Jatobá, o piqui espinha muito a mão, ele é muito bom para tirar a polpa de piqui.
E tem a furadeira, né, com vergalhão e gomos de corrente que a gente está usando bastante, é a roçadeira. E aí, todas essas ideias surgiram, né, começou com essa furadeira aqui. A galera usando furadeira, aí uns não gostou, dava muito trabalho, aí começou a usar essa furadeira aqui, com esse batedor de argamassa, e hoje a gente está aí com essa furadeira, com os gomos de corrente, a gente tem que validar e ver se isso não está prejudicando a qualidade da semente lá atrás, né? E eu queria deixar uma mensagem para vocês. A gente falou muito hoje sobre coleta, sobre limpeza, e eu queria que hoje a gente pensasse um pouco que a cada nova tecnologia seja mais uma ferramenta para potencializar nossos cuidados com as sementes e com a vida. Que essas tecnologias potencializem o nosso trabalho com as sementes e com a vida. Obrigado pela presença, obrigado a todos e todas.